últimos 20 anos, nós podemos dizer que Sobral passou por uma transformação muito grande. E eu tive o prazer de fazer parte dessa transformação. Voltando de Fortaleza, onde eu me graduei em Ciências da Computação, eu encontrei uma cidade que não tinha ainda uma estrutura, digamos, básica. Então, a cidade carecia de até um supermercado, de um restaurante, ainda carece de alguns equipamentos estruturais, mas o desenvolvimento que a gente pôde observar nesses últimos 20 anos, 25 anos, foi realmente muito grande. A economia mudou por completo, a gente viu, a gente assistiu aí a chegada de algumas indústrias, o caso principal da Grendene, agora atualmente chegando algumas outras indústrias de porte, uma montadora de automóveis, uma empresa de peças automotivas, uma montadora de ônibus. Então a cidade vem se desenvolvendo bastante e a gente está nessa onda, né? Todo o comércio sobralense, todos os empresários têm assistido a esse movimento, não de forma passiva, mas de forma bastante ativa. Isso tem mexido realmente com a classe empresarial e tem nos dado muitas oportunidades. A gente pode destacar, antigamente, como sendo a grande base da economia sobralense, né? Isso há muito tempo atrás nós tivemos alguns ciclo do gado, né? O próprio algodão, nós tínhamos indústrias como a Cidal, que hoje já não existem mais, e também um comércio muito forte, né? A inflação, que antes era muito grande, muito alta no Brasil, fez com que aparecesse aqui na região um tipo de empresário que hoje já não consegue mais existir, que era aquela pessoa que vivia através do giro do dinheiro, através do que se chamava na época de overnight, né? Então, com a estabilização da moeda, com o controle inflacionário, nós tivemos uma mudança radical em termos de gestão, em termos de foco do empresariado. Então, isso fez com que muitas empresas desaparecessem, infelizmente, e também deu oportunidade para aqueles que têm uma capacitação maior em termos de gestão, de desenvolver as suas empresas. Então, hoje nós vemos uma presença da tecnologia muito forte, né, em todos os setores. A hipercompetitividade também é presente. Então, o que a gente observa hoje é que as empresas, não só de Sobral, não só do Ceará, do Brasil, como de todo mundo, estão buscando um maior aperfeiçoamento em suas gestões, exatamente para conseguir permanecer nesse mercado. Então, a gente observa que hoje só existe espaço para aquele que está inovando, né? Eu costumo dizer que quando você fica parado, né, você fica para trás. Quando você anda, você ainda fica para trás. Então hoje a gente tem que estar sempre correndo. E esperamos que nós não corramos sempre atrás, né, que a gente consiga correr na frente e que os outros venham e que nos sigam. Bom, como eu falei, nós vivemos um momento de hipercompetitividade, né? Isso Sobral não está de fora. Então, a cada momento nós temos que aprimorar a gestão da empresa, nós temos que aprimorar os produtos, nós temos que aprimorar o serviço, o atendimento, né, a visão global, né? Hoje nós temos a ideia da visão que nós chamamos glocal, né, que ela é ao mesmo tempo global e ao mesmo tempo local. Hoje uma empresa no interior do Ceará, o exemplo, a nossa empresa, a Executive Computadores, nós temos um comércio eletrônico que atende, por exemplo, todo o mundo, né? Então é possível alguém estar do outro lado do mundo e fazer uma aquisição nesse comércio eletrônico. Então, de um momento para o outro, uma empresa que era totalmente local, ela se torna de nível mundial. E a gente vê isso acontecendo com muitas empresas e numa velocidade muito grande.
Exemplos disso, nós temos aí, por exemplo, as chamadas empresas web, as empresas de internet, o próprio Facebook, que hoje é uma das empresas mais valorizadas do mundo, né? São empresas que começaram há pouco tempo, há não mais do que 10 anos. Na última década nós tivemos o aparecimento de algumas empresas que hoje, não por coincidência, são as empresas que têm o maior valor de mercado, né? Muitos dizem que isso é uma bolha, mas eu costumo dizer que isso é a valorização do conhecimento. Então, hoje, o que está valendo não é o produto em si, e sim o conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você tem poder, né? Quando você tem um produto, você já não tem tanto poder assim, porque o produto se torna uma commodity, ele consegue ser reproduzido em escalas inimagináveis, de forma muito rápida, né? E toda a tecnologia ela é revertida, ela é descoberta e se consegue produzir tudo que se possa imaginar numa velocidade muito grande. É isso que a China tem feito, né? Se a gente pegar o exemplo desse motor chinês, né? Quando você tem um produto extremamente inovador, uma semana depois ele já está sendo fabricado na China em escala global, né? Então isso realmente é um diferencial muito grande. Então, para você conseguir ficar no mercado, você conseguir sobreviver nesse ambiente de hiperconcorrência, você tem que realmente inovar. Não só na questão do produto, que, como eu falei, hoje a tecnologia ela é bastante difundida e está praticamente ao alcance de todos, como também na questão do serviço, que é o diferencial. Então você tem realmente que se tornar diferente. A competitividade ela está presente em todos os mercados. Hoje não é uma exclusividade do mercado sobralense, mas em todas as áreas nós estamos observando a questão da hipercompetitividade. Se vocês observarem, se nós observarmos, inclusive grandes empresas têm partido para a fusão. Eu tenho observado que, observando algumas empresas, eu tenho visto apenas 4 caminhos para uma empresa hoje. Ou ela não consegue sobreviver no mercado e infelizmente quebra, ou ela compra o concorrente, ou você é comprado pelo seu concorrente, ou você se alia a ele. Eu não tenho, pelo menos na história recente, eu não tenho enxergado nenhuma empresa que tenha começado, que tenha crescido, que continue crescendo e que não passe por uma dessas 4 etapas. Então, ou ela não consegue o sucesso, ou ela se une a outro concorrente, ou ela compra um concorrente, ou ela é comprada pelo concorrente. Então, empresas que antigamente tinham seus 50, 100 anos, por exemplo, hoje eu não vejo isso acontecer. Se você for atrás das empresas mais antigas, você vai observar que nos últimos 20, 30 anos essas empresas se fundiram com outras, ou adquiriram seus principais concorrentes, ou então fecharam as portas, né? Essas 2 últimas décadas foram alguns anos que mostraram essa hipercompetitividade no âmbito das empresas, de uma forma muito, muito forte, muito contundente. Então, nós vemos aí, por exemplo, empresas de grande porte no e-commerce, como Americanas, Submarino, Shoptime, todas elas hoje compõem um só grupo, ou seja, se uniram. Mesmo formando um grande grupo, elas estão agora com temor muito grande pela vinda da Amazon, que é uma empresa de e-commerce americana muito forte também, que está vindo para o mercado brasileiro. Então, a concorrência, a competitividade não acaba, né? Nós vemos também empresas aéreas a todo momento se fundindo, né? Uma das maiores empresas aéreas do mundo, a American Airlines, agora, nessa semana, se fundindo com a US Airways. Então, vemos isso acontecendo todos os dias. O próprio Grupo Pão de Açúcar, que era um grupo fortíssimo, nacional, também se associou ao Grupo Cassino,
e hoje inclusive o seu maior ícone, né, Abílio Diniz, já não se encontra no grupo Pão de Açúcar. Então as coisas realmente mudam, né? E é nesse contexto, é nesse cenário de hipercompetitividade que Sobral está inserido. Sobral não está fora desse contexto. Hoje nós temos aqui, por exemplo, uma das maiores indústrias de calçados do mundo, né? Então, Sobral conseguiu, há alguns meses, ultrapassar a renda per capita de Fortaleza, coisa que ninguém imaginava há pouco tempo atrás, né? Nós somos a cidade com maior nível, o maior exportador do estado. Então, realmente é um diferencial. Isso mostra claramente que Sobral está inserido, sim, neste contexto, está inserido no mercado não só local, regional, estadual, nacional, como também no mercado global.